Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero continuar o que nós começamos ontem. Nós falamos sobre oração. Eu queria continuar falando um pouco mais sobre ter essa vida de oração. Ontem nós falamos a respeito de Lucas mencionando e deixando bem claro a respeito do ministério de Jesus. O evangelista Lucas, ele faz questão de mostrar que desde o batismo de Jesus até os últimos momentos de Jesus aqui na terra, o ministério de Jesus, ele foi pautado por uma vida debaixo de oração, por uma vida de relacionamento com Deus. Jesus orava, e porque Jesus orava, Deus avalizava o seu ministério. Deus dava aval a tudo aquilo que ele estava fazendo. Porque Jesus tinha uma vida de relacionamento íntimo com Deus, o Senhor operava e manifestava o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi pautado debaixo de uma vida de oração. Como é importante nós vivemos e temos essa vida de oração. Como é importante. Eu quero dizer algo para você. É tão importante isso, porque um homem e uma mulher que ora, escute bem isso, um homem e uma mulher que tem uma vida de oração é alguém que é reconhecido tanto no céu como também no inferno. São pessoas que são reconhecidas nesses ambientes espirituais. Um homem e uma mulher que tem uma vida de oração são pessoas que têm identidade. Tem uma identidade no céu e tem uma identidade também no inferno. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Como o senhor pode provar isso? Eu quero ler um texto que o próprio Lucas escreve, só que agora no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Um momento para que você entenda isso. E o versículo, eu quero ler do versículo 11 até o 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus operava de uma forma tão poderosa. Paulo, a Bíblia diz que eles pegavam lenços, os aventais, e levavam os enfermos. E essas pessoas eram curadas. Aí no versículo 13, diz que alguns judeus, eles eram exorcistas ambulantes, eles queriam curar, né, da forma deles. Eles tentaram invocar o nome do Senhor. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, orando sobre as pessoas possuídas por espírito maligno, dizendo: nós ordenamos que pelo poder do nome de Jesus, a quem Paulo prega, para que saia esses espíritos. E no versículo 14 vai dizer, queridos, que os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, e nus feridos eles fugiram daquela casa. Deixa eu trazer essa história à luz dos seus olhos, do seu coração nessa manhã. Aqui fala que Paulo estava exercendo milagres, Deus estava fazendo milagres extraordinários, sobrenaturais na vida do apóstolo Paulo. Esses homens que aqui estão invocando o nome de Jesus, ouvindo isso, tentando fazer com que esses espíritos saíssem, não são qualquer pessoa. A Bíblia diz que são filhos de um sacerdote chamado Seva. Eles tinham uma linhagem sacerdotal. Como diz, né? Eles tinham um pedigree, eles tinham uma postura, eles tinham, né, uma graduação. Sabe, aqui me prova algo, irmãos. Não adianta nós termos um posto, um lugar de autoridade, se nós não temos a autoridade através de uma vida de oração.
muitas coisas não vão acontecer à volta. E muitas coisas não acontecem à volta de muitas pessoas, porque elas só têm um título, elas não têm uma vida de oração. Esses homens, eles não eram pessoas más, eram filhos de sacerdotes, mas porém eles não tinham uma vida de oração, eles não conheciam a Jesus, eles não tinham um relacionamento íntimo com Jesus. Eles eram pessoas que se sentiam bem com as pregações de Paulo, eles admiravam, né? Eles estavam próximos, eles até conheciam uma história, porque eles eram judeus, eles conheciam a história, né? Mas eles não tinham uma vida de oração. Eles não tinham uma vida de oração. E por eles não orarem, eles não eram reconhecidos, nem no céu e nem no inferno. Observe que a conversa dos espíritos malignos, dos demônios, era exatamente essa. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha, o espírito maligno, talvez eles conversem entre eles ali e se perguntam: quem é esse? Ah, eles são filhos do sacerdote. Ah, eles têm um título. Pois é, mas nós não conhecemos ele. Ah, eles são judeus. Eles dizem que são judeus e fazem parte do cristianismo. Eles são dos evangélicos. Mas pois é, mas eles não oram. Eles não têm uma vida de oração. Eles não têm comunhão. Eles não têm uma vida. Nós não conhecemos. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Paulo, mas esses aí, quem são eles? Quem são esses meninos? Nós não conhecemos. É interessante, querido, que quem estava tendo esse diálogo eram os demônios. E ele chega ao ponto de dizer assim para eles: nós conhecemos a Jesus. Jesus nós conhecemos, eu sei quem ele é. Eu também conheço a Paulo. Paulo eu sei quem ele é. Mas vocês, quem são? E o Espírito possuiu aquelas pessoas e saltou sobre eles, dominando a todos, e deram uma surra neles. Bateram neles. Prevaleceu contra eles, a Bíblia diz que deixaram nus e feridos. Eles fugiram daquela casa. Meu Deus, como é sério ter uma vida de oração. Irmãos, como é sério. A Bíblia diz que esse fato, eu termino dizendo aqui que esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. E veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Sabe, querido, a falta de uma vida de oração fizeram com que aqueles moços, filhos do sacerdote Cefas, levassem uma surra dos demônios e ficassem nus, feridos, fugindo para casa. Nus. Essa palavra nus, ficaram nus, me lembra alguma coisa. Adão e Eva, quando pecaram, quando eles comeram do fruto e deixaram de falar com Deus, deixaram de orar, porque orar é falar com Deus. O que é que eles viram que eles estavam? Eles viram que estavam nus. Eles estavam nus. E eles começaram a sentir vergonha um do outro. Isso é o início da caminhada da humanidade. O final da caminhada da igreja, nós sabemos escatologicamente, a igreja que vivemos nos últimos dias, a igreja de Filadélfia. A Bíblia diz que essa igreja, Jesus, ele próprio menciona na visão a João, dizendo: essa igreja ela está cantando, essa igreja está celebrando, essa igreja está professando que ela serve a Cristo, essa igreja ela está dizendo que ela ama Jesus, mas ela não tem intimidade comigo, ela não ora, ela não se relaciona comigo. Apocalipse capítulo 3 fala dessa igreja, que é uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Por que que Jesus está dizendo isso a essa igreja? A igreja da última geração. Porque ela está vivendo de forma normal,
mas Cristo está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. E a promessa de Jesus é: aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, relacionamento, e ele comigo, relacionamento, vida de oração. Se nós queremos entrar nesse ambiente de autoridade, se nós queremos entrar nesse ambiente onde nós verdadeiramente somos reconhecidos no céu, nos ambientes celestiais, também nos ambientes onde o maligno opera, nós precisamos ter uma vida de oração. Porque senão, irmãos, uma igreja que não ora, um povo que não se relaciona com Deus, só se relaciona quando precisa, só fala com Deus quando necessita que o Senhor faça algo. Isso não é ter uma vida de oração. Isso é uma oração de desespero e de socorro para que Deus faça. Mas ter uma vida de oração todos os dias é totalmente diferente. É reconhecer quem Cristo é. É reconhecer exatamente quem Cristo é. Adão e Eva, antes no jardim, não tinha problema algum no jardim. Eles todos os dias oravam, se relacionavam com Deus. E o que eles falavam com Deus? É exatamente isso o que o Senhor quer de nós. Uma vida de gratidão e de oração. A presença é melhor do que qualquer solução de problema. Observe que não havia problema, mas havia a presença. Depois que o problema entrou, havia o problema e não tinha a presença. O desespero deles era esse. Não era por causa do problema, mas era por causa da presença. Da presença. A oração de Cristo, as últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário é: Pai, Pai, não afasta de mim a sua presença. Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? A presença é tudo que nós precisamos, querido. A presença de Deus. E isso nós só vamos ter através de uma vida de oração e de relacionamento com Ele. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, no seu final de semana. Que o Senhor te abençoe com esse devocional. Que você busque o Senhor enquanto se pode achar. Que você invoque enquanto Ele está perto. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe.